Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, podendo buscar conhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre a lição da nossa amada e querida Escola Sabatina. A lição desse trimestre está falando sobre a Carta aos Efésios. Paulo mandando um recado muito especial à igreja de Efésios, mas também para nós nos dias de hoje. Se você ainda não tem a sua lição, eu quero te pedir, por favor, baixe o aplicativo Escola Sabatina. Você vai poder escolher em qual idioma que você deseja e é uma lição gratuita para você. Se você quer de uma forma física, nos mande um contato aí, nós vamos dar uma forma de poder te abençoar. Ou se você quer de uma forma virtual, nós vamos ver um meio para poder fazer com que você receba esse conteúdo, tá bom? E nessa manhã nós temos aqui pessoas especiais, mas também nós temos as redes sociais especiais para serem seguidas aqui por vocês. Se você ainda, filho de Deus, não foi ainda lá no YouTube, vai lá, pelo amor do Senhor. Clica lá, @PaulistaLeste no YouTube. Ou se você falar para mim, pastor, eu não quero saber de YouTube, eu gosto do Facebook, eu gosto do Instagram. Vai lá, mips.apl e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa amada Escola Sabatina. Nesse dia aqui, nós temos aqui pessoas queridas. Temos aqui o Rodrigo Caparica, que está aqui conosco, da Igreja de Cidade Líder. Um líder lá da nossa igreja local. E temos aqui também os nossos amigos. O Rodrigo, ele trabalha como coach, palestrante, dentre outras coisas. Manda um abraço para os seus queridos, para a sua família, meu querido. Pastor, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer. A gente fica olhando de longe lá e tem vontade de estar aqui. E é o que você sente vontade, o que você pede pra Deus, você quer, acontece. Eu tô aqui, então deu certo. E muito obrigado então por isso, pastor. E um abraço aí pro pessoal da Cidade Líder, meus irmãos lá da Cidade Líder, da Vila Matilde também, de onde eu vim, fiquei muito tempo. E um abraço especial, pastor, pros meus pais. Ficam lá acompanhando tudo que eu faço e ficam lá felizes que as coisas estão acontecendo, que ele tá lá, tá aparecendo. Então, ó, um beijão aí pro meu pai Enoque, minha mãe Bernadette, pra minha irmã Rafaela, o João Paulo, meu sobrinho, e o meu cunhado Paulo. Um beijo pra todos vocês aí. E você de casa, acompanhe conosco aqui o que tá acontecendo. E comente aí no chat, né, pastor? Sim. Faça o seu comentário, porque outras pessoas que estão assistindo também podem ser beneficiadas com o seu comentário aí no YouTube. E não deixe de acompanhar, porque esse programa aqui é muito bom. Eu estudo a lição toda semana com esse podcast aqui, viu? Pastor Yuri Prada. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado. O pastor de nossos hermanos. Muito bem, pastor da comunidade hispana. Um abraço especial para a comunidade. Não sei se eu posso também mandar um abraço. Posso, Léo? Um abraço especial para a comunidade hispana, para todas as nossas igrejas. Tem uma igreja central ali no Brás. Temos também Vila Medeiros hispano, Penha hispano, também Hermelino Matarazzo e Belém. Comunidade hispana, são 5 igrejas. Uma bênção, uma alegria. E quero mandar um beijo também para uma pessoa bem especial que me cobrou da semana passada, que eu não mandei para ela. A minha filhinha Lívia, ela tem 5 anos. Lívia, papai te ama, um beijo, viu? E que o Papai do Céu esteja sempre no seu coração também. Amém. E temos aqui também nosso querido pastor Biavati, pastor da Igreja Central de Vila Matilde, a igreja da nossa Associação Paulista Leste. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com os amigos. Eu também quero mandar um abraço ali para o distrito de Vila Matilde. Tenho sido muito feliz ali nessas igrejas e tem sido uma experiência assim muito boa. Eu agradeço e louvo a Deus. Alguns aqui já foram membros lá, outros ainda são, né? Então é uma alegria, é muito bom estar com vocês aqui. Que bom. Queridos, nós vamos começar o nosso estudo. Eu quero convidar você a se unir conosco em oração para meditar, darmos início à meditação do tema desta semana. Pastor Biavati, pode orar conosco nesse momento? Pai eterno, estamos na Tua presença nessa manhã e louvamos o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede. E junto com amigos aqui, estamos também conectados através do YouTube com pessoas incríveis, que cada um tem uma experiência. E nesse momento, Pai, eu peço a Tua bênção sobre esse estudo, sobre cada vida, sobre cada família. Queremos viver em prol do Teu reino, queremos viver uma experiência mais forte com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Verso para memorizar
Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Eu quero te convidar para você ler conosco. Vem dizendo assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo agora ele começa a fazer uma separação de castas de pessoas, mas todas unidas em um só propósito, o corpo de Cristo. Uns vão ser profetas, outros vão ser evangelistas, outros vão ser pastores, vão ser pedagogos, vão ser mestres, mas o importante é você estar unido em um único propósito, Cristo. Como que nós podemos levar isso para nossa igreja? Tem gente que vai chegar para nós, né, pastor? Que fomos pastor de igreja há alguns anos, e o senhor está lá. O senhor, para quem não sabe, ele é meu pastor ainda, tá, gente? Ora por mim, pastor. Sim. Muita gente vai chegar para nós e falar assim: mas pastor, eu não tenho um dom. Eu não posso, não tem como eu trabalhar para a igreja. Como que a gente pode aplicar isso para a vida dessas pessoas? É muito importante, né, você saber o lugar que Deus plantou você e a forma como você pode se desenvolver. Eu gosto de pensar que quando você tem, e Paulo ele é um exemplo, né, desse que falou e exerceu todas as forças, ele colocou tudo em prol do evangelho, ele dedicou a vida na função que ele estava. Para ele não tinha um lugar de importância ou um lugar de que ele pudesse se sentir menos favorecido. Então isso é muito importante. O lugar que você está, a oportunidade que Deus te dá para você fazer a diferença e você viver de uma maneira muito interessante, né? Porque muitas vezes nós queremos um lugar de honra, nós queremos um lugar de importância. E daqui a pouco nós vamos começar as comissões de nomeações e às vezes as pessoas elas não entendem, né, o quanto que você pode agregar valor na vida da igreja, na tua vida, quando você se dispõe a fazer o seu melhor, entendendo que o corpo de Cristo, todos nós fazemos parte, com as nossas funções. Muito bem, e aqui vai trabalhando na lição também, né, o corpo unificado de Cristo. Paulo, até na lição está escrito o seguinte: a metáfora paulina de um corpo saudável e unificado nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós. Qual é o objetivo de Deus? Sermos partes de uma igreja frutífera unida em Cristo Jesus. Então a ideia do corpo é para que sejamos também unidos. Então o Rodrigo está lá na igreja dele, eu estou na minha, pastor Léo em outra, pastor Biavati em outra, mas nós somos parte de um único corpo e nós devemos estar unidos, unidos em propósito, unidos em pensamento, unidos em doutrina, unidos em amor que vem de Cristo. Né? Eu uso bastante os conceitos bíblicos nas minhas palestras para as equipes. Né? Quando eu vou falar em relacionamento de equipe, em liderança, gestão de time e tal, eu uso muitos conceitos bíblicos. E esse aqui é um que eu uso demais. Porque é assim, ó, o dedinho do pé, quando você bate ele, quando você bate ele no canto da mesa, você para qualquer coisa que tá fazendo para dar atenção para ele. Não para? É a menor parte do corpo que você tem ali. Geralmente é quando a gente lembra dele. Exatamente, eu ia dizer isso agora, pastor. E quando você bate, é a única vez que você lembra. Você nem tava lembrando desse dedo, se bobear, ele não tem nem unha às vezes. E aí, quando você bate ali, mexe com o seu corpo inteiro. Dá suador, dá dor de cabeça, dá preguiça, você senta pra olhar o pé, não quer mais andar, não quer mais fazer, desmotiva. Por quê? Porque ele é uma parte integrante do corpo, ligada a todas as outras e tem a sua importância. Então, o que o pastor trouxe aqui, se você acha que você não tem muita importância para a sua igreja, porque você não vê habilidades em você, é um ledo engano, porque tem. Mesmo o menor, na visão humana, o menor dom, a menor habilidade, ela faz a diferença no restante do corpo. E o outro lado, que foi o que o pastor trouxe aqui, tem que estar unido. Se o dedinho quisesse andar sozinho, não serve para nada sozinho. Ele não serve para nada. Agora, no pé, junto com os outros, o restante do corpo, ele faz toda a diferença. Porque tira o dedinho do pé pra você ver. Vem desequilíbrio. Perde equilíbrio. O equilíbrio nosso para não cair para um lado e pro outro, tá ali no dedinho do pé. Então ele tem extrema importância no corpo. E o corpo de Cristo, o corpo unificado de Cristo que Paulo quer trazer para nós, é exatamente isso. Não importa a habilidade que eu tenha, não importa o dom que me foi concedido, ele é importante
para a igreja, desde que ele ande em conformidade com os demais, em união com os demais, tornando o corpo. O pastor falou assim, Paulo separou em castas, mas uniu num corpo só. Ele separou em nichos, mas uniu todos num corpo só. E quando anda um corpo, né, unido, um corpo só, ele anda mais forte e mais firme. Juntos nós somos mais fortes. E é exatamente isso que Paulo quer trazer para nós aqui. Tem pessoas que têm algumas dificuldades, timidez, tem a questão que não tem uma desenvoltura para falar em público. Eu falo, minha esposa não é uma pessoa que vai pregar, porque não é o dom dela, mas só que ela é do coletivo. Quando ela começou a trabalhar no hospital adventista, ela falava assim, Léo, eu não prego, mas eu vou arrumar gente para você dar estudo. Daí um dia ela me arrumou um médico, arrumou uma fono, uma fisioterapeuta, um arquiteto, que era o esposo da fisioterapeuta. Falei assim, e comecei a dar os estudos, me batizei o casal. Depois de quase 8 anos, o médico que eu dei estudo se batizou agora, tem alguns tempo atrás. Falei assim, tá vendo? Falei, é fruto de um trabalho que começou o quê? Há um tempo atrás. E Deus separou o nicho de pessoas. Mas, pastor, eu não sei falar, mas eu sei cozinhar. Então, você vai alimentar o povo com amor, com carinho. Pastor, eu sei orar. Então, você vai usar o dom da oração para trazer as pessoas. Não tem uma pessoa que possa colocar que tem um senso de inutilidade para Deus. Todos nós temos um dom, nós temos um chamado. E esse chamado é para poder enaltecer o nome de Deus, independentemente da área que esse chamado ele foi feito para mim. Eu tô falando alguma coisa que é fora do contexto, mas vocês podem complementar se vocês quiserem. Não. E dentro dessa visão, né, de quanto nós nos sentimos, às vezes, habilitados para fazer uma coisa, tem duas situações comumente que a gente vive, que a primeira é você achar que você não tem condições de fazer. Tá? E tudo começa com o pensamento. E tem outra situação de você entregar a tua vida para que as outras pessoas digam sobre você. São situações, eu acredito que a pior ainda é quando você internaliza algumas coisas e você não vê valor, você não vê possibilidade, porque às vezes as experiências que você vai viver, por exemplo, você falou, eu nunca fiz, eu não gosto, não sei fazer porque eu nunca fiz. Veja, se você fosse andar de bicicleta, você olha a bicicleta, você olha as pessoas andando com a bicicleta, todo dia passa para cima e para baixo, você fala, eu não sei fazer isso. Enquanto você não pegar uma bicicleta e ralar ali um tempo. Então, tudo é uma questão da visão que você tem. Por isso que Paulo, ele se enquadrou com aquilo que ele pretendia. E de repente tem alguém que fala assim, eu nunca dei um estudo bíblico, não sei, porque você nunca fez. Porque se você entender que um dia você vai fazer, você já fez coisas mais difíceis do que essa. Você já passou num vestibular, você já passou num concurso, você já trabalhou, você já fez, passou situações que foram muito maiores. Você já casou, quem já casou já fez uma coisa mais difícil. Oh. E eu fico assim, surpreendente, que para algumas questões tem gente que fala assim, eu não tenho um dom para poder trabalhar para Deus. A pessoa é um médico, é um enfermeiro. Aí eu lembro minha esposa, quando nós começamos a fazer a questão de estudo bíblico, ela falou assim, não, eu não sei dar estudo. Eu falei, calma, me acompanha. Eu falei, mas Paula, quando tem uma pessoa tendo uma parada cardíaca, você sabe o que tem que dar de medicação, você sabe o que tem que... A quantidade que você tem que flexionar o pulmão, a caixa torácica para poder fazer a massagem cardíaca por segundo, por minuto. Eu falei, você sabe tudo. Ela olha para mim e fala assim, tá, mas isso é uma coisa que eu sei, mas você tem que aprender. Quando a gente aprende, a gente não esquece. E aqui que entra no contexto que a lição fala que um cristão precisa ter mansidão, longanimidade. Mansidão é você aprender a ser humilde. O grande defeito hoje das pessoas é confundirem humildade com simplicidade. Exato. Aquela pessoa é muito humilde, pastor. Não é humilde. É uma pessoa simples. Simples. Às vezes confundimos até simplicidade com questões financeiras. Com pobreza. Que não tem nada a ver. Que eu conheço pessoas que são extremamente ricas, mas que são extremamente humildes e simples. E pessoas que são pobres, que é extremamente arrogante e presunçoso.
E como que a gente pode trabalhar esse contexto, que a gente vai entrar já na parte de segunda, unidos no único Senhor? Como que nós podemos trabalhar isso dentro da igreja para simplificar a mensagem de Deus? Primeiro, posso falar? Eu vejo que aqui, pegando um gancho na sua pergunta e no que o pastor vinha dizendo, o tema da lição traz aqui a unidade do Espírito. Percebe? É a unidade do Espírito. Não a minha com o pastor Yuri, do pastor Yuri com o pastor Beavati, do pastor Beavati com o pastor Leonardo. É minha com o Espírito. Então, quem está acima disso? Não sou eu. Então eu não estou aqui usando o meu dom para o meu próprio benefício, ou para me aparecer, para mostrar. Olha que legal, o Rodrigo está lá no podcast. Isso não me importa. Não importa que a gente está aqui para falar da vontade, da palavra de Deus. É isso que deveria ser o nosso pensamento quando nós usamos os nossos dons ou as nossas habilidades nessa unidade de Cristo. Então é uma unidade para o benefício da pregação do Evangelho, para o benefício de Deus, para o benefício da palavra, da igreja, e não do próprio eu. Porque às vezes a gente vai usar o nosso dom mesmo, vai cansar, vai ficar lá, vai ter uma dificuldade e tal, e não vai ver benefício próprio nenhum às vezes. Né? Físico. Você não ganha. O que você ganhou fisicamente com isso? Nada. Só cansaço, dor de cabeça, estresse. Mas eu não é que estou ganhando fichinhas com Deus, mas eu estou ganhando no trabalho da unidade para Deus. E trabalho em unidade é isso. Um dia eu perco e o outro que está junto comigo ganha. E um dia eu ganho e o outro perde também, e a gente vai trocando isso. E dentro desse processo, quando eu tiro de mim a visibilidade pela minha habilidade, aí eu consigo ser humilde, manso e longânimo. Porque aí são os frutos do Espírito. Porque eu estou permitindo, esse é o fruto do Espírito, eu estou permitindo que o Espírito haja no lugar do eu. Até porque a humildade, como eu estava falando aqui, né? A humildade na própria lição diz assim, a humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir a outros. Então, humildade não é depreciar algo, isso aqui é muito humilde, algo ruim, algo... Não, é servir as pessoas, servir aos outros. E quando você entende isso, né? E aí o que vocês colocaram aqui, o Rodrigo e o pastor Yuri, dentro dessa temática, que você não está vivendo para a tua glória. É isso. O que você vai fazer é para a glória dele. Então, se é para a glória dele, vai diminuir muito a nossa atenção quando a gente for fazer alguma coisa. Então veja, se você vai dar um estudo bíblico, você está dando um estudo bíblico para a glória dele, para fortalecimento do corpo de Cristo, para que alguém seja conectado com o reino de Deus. E você vai entender que um dia alguém fez um sacrifício, que alguém também que não sabia, ele foi atrás para dar um jeito para fazer. Porque quando a gente quer fazer uma coisa, você dá um jeito e faz. Então, dentro dessa temática, e aí você coloca assim, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Se você quer viver para a glória de Deus, muitos temores vão sair do teu coração. E eu confesso para vocês que em algum momento da minha vida que eu fiquei mais assustado para falar, com exceção de hoje que eu estava atrasado e cheguei aqui muito angustiado, eu tinha deixado os amigos aqui, sabe? E eu fico imaginando, né? O que vocês falaram a meu respeito, tudo. Com exceção de hoje. Nós oramos muito pelo senhor, viu, pastor? Chega em segurança. Mas o que eu vejo assim, queridos, é que a gente precisa viver uma leveza maior para dizer assim, Senhor, que o teu nome seja exaltado na minha vida, em todas as situações da minha existência. E às vezes a pessoa... Desculpa, pastor, Não, pode falar. Pode falar. Às vezes a pessoa fica assim, mas como que eu consigo saber se eu tô vivendo assim ou não, né? Tem um jeito bem tranquilo, que eu uso também lá na gestão de pessoas, e que aqui funciona também. É quando eu faço as coisas e não preciso de reconhecimento e nem de elogio. Quando eu não tô ligando para isso, quando eu fiz algo, e não me importa se as pessoas vão reconhecer, se elas vão elogiar, eu só fiz. Entreguei o meu melhor e tá tudo bem, saio feliz por ter entregue o melhor, e não tô preocupado se estão revendo, se estão reconhecendo, se estão elogiando, aí eu tô no caminho certo. Então, se você tá fazendo as suas coisas aí na sua igreja, na sua vida, com a sua família, e não tá preocupado se vão reconhecer, elogiar, tá no caminho certo, tá indo no caminho, que é o que diz o texto aqui no final. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria e, em vez disso, de se concentrar no valor dos outros. Né? Essa é a essência do que Paulo está querendo trazer aqui para nós. Rodrigo, você falou que eu ia exatamente o que eu ia falar. Estamos alinhados, pastor. Estamos alinhados, unidos aqui em propósito. Né? A lição fala a respeito da mansidão e ela fala sobre consideração, cortesia e gentileza.
Então, eu tenho que ter cortesia, gentileza, consideração por uma pessoa, independente de ser reconhecido por algo ou não. Então, é fazer sem buscar um benefício pessoal. Porque Jesus, quando ele fazia todos os milagres que ele fez, tudo que Jesus fez aqui durante o seu ministério, não era para ele. Ele sempre falava que era para a glória do Pai e ele fazia para poder alcançar as pessoas, para levar salvação, bem-estar, saúde espiritual para as pessoas. Então, não era por ele. Então, eu trabalhei em uma empresa, quando eu tinha 16 anos de idade, eu me lembro que lá tinha uma pessoa que trabalhava lá, ele sempre dizia o seguinte pra mim, eu era office boy. Então ele falava assim, Yuri, quando você chegar em qualquer lugar, chegou lá na portaria, cumprimente aquele porteiro como se ele fosse o dono da empresa. Tá, o faxineiro lá, cumprimente ele como se ele fosse... Não faça diferença entre um e outro. Todos ali são iguais, independente da função. O que muda ali é apenas a função, mas a importância das pessoas é a mesma. Eu nunca me esqueci daquilo. É isso. E mal sabia eu que aquilo era um princípio bíblico. Não existe diferença. Eu gosto muito da Santa Ceia, porque na Santa Ceia, no momento de lavar os pés ali, um do outro, às vezes eu lavo ali com o irmão e tal, daí ele fala, pastor, eu falo, não, aqui pode me chamar de Yuri, porque aqui nós estamos sendo iguais. Eu estou lavando o seu pé e você está lavando o meu. Não existe diferença entre, não, aqui eu sou o Yuri e você é o irmão tal. Então, Cristo está nos mostrando exatamente isso, essa unidade, um amor que vem por meio do Espírito. E quando nós entramos na parte de segunda-feira, que é unidos no único Senhor, há um texto ali que as pessoas se baseiam muito, que está aqui em Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6, diz assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Como que nós podemos fazer essa listagem aí? Porque Paulo agora ele começa a falar sobre um parecer a respeito sobre Deus muito importante, que existe somente um Espírito, nós somos chamados para um só propósito, existe somente uma fé, um só batismo, um só Deus, um que é Pai de todos. Como que nós podemos trazer essa compreensão de Paulo para a nossa igreja? Porque cada um pensa a igreja de uma forma diferente. Cada um pensa numa igreja peculiar, que agrada a respeito sobre o seu parecer filosófico, o seu entendimento. Como que eu posso trazer para os irmãos que não existe um parecer único a respeito da fé? Você só vai ser salvo pela mente como o pastor Leonardo falou. Não, você só vai ser salvo como o pastor Yuri, o Rodrigo falou. Não, existe uma unidade de propósito, um só pensamento, uma só vontade, que é um único Espírito. Como que eu posso trazer para a igreja que esse Espírito tem que estar em todos e não da forma como eu quero? Paulo trabalhou aqui, não sei se alguém ia comentar ou não, Paulo trabalhou aqui, como diz na própria pergunta aqui da parte de segunda-feira, quais são os 7 elementos em apoio à união da igreja. Então ele trabalhou alguns elementos, ele trabalha um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Então ele descreve que Deus ele se relaciona em todas as áreas da vida do ser humano. Então, em todas as áreas da vida, Deus está se relacionando. E ele mostra que a unidade, primeiro, ele é um fator espiritual. Para que possa haver unidade na igreja, para que possa haver unidade aqui no que nós estamos falando, primeiro, precisa ser um fator espiritual. A própria Bíblia, ela é prova viva disso, porque a Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1500 anos. Lá com Moisés começou, terminou com João. Entre Moisés e João, muitos outros autores. E não existe falta de unidade, muito pelo contrário. Nenhum assunto se contradiz um ao outro. Então existe unidade. Para que essa unidade pudesse acontecer na inscrição da Bíblia, fator espiritual. E nos dias de hoje não é diferente. Para que a igreja possa caminhar. Imagine uma igreja global, uma igreja mundial como é a nossa igreja. Para que possa, nós aqui no Brasil, ter o mesmo pensamento, a mesma unidade com uma pessoa que vive na África, na Ásia, ou na Oceania, ou no norte da América, tem que ser um fator espiritual. E segundo ponto, essa unidade, para que ela possa ser preservada, como diz aqui a lição, ela requer zelo para que seja nutrida
e cultivada. Então nós devemos zelar por essa unidade também. E isso é algo importante que não deve ser tirado de nossa vista nos dias de hoje. Zelar pela unidade espiritual, se preocupar com a unidade espiritual, porque essa era uma preocupação de Paulo. Ele orava pela unidade dos crentes lá de Éfeso. E quando Paulo traz também esse conceito de sobre todos, está no meio de todos, está em todos, ele está querendo ir contra um pensamento lá do panteísmo, né? De que Deus está em toda a natureza e tal. E aí a lição até traz aqui, ó, quando ele diz dessa forma, ele proclamou a transcendência, que é o sobre todos, o governo atuante, que é algo por meio de todos, e a iminência, que está em todos. E esse estar não é que ele está dentro, o Deus que está dentro de você, que é o povo que prega aí, né? O povo diz isso aí. Não, é um Deus que vive em você, né? E ele habita em você, e por habitar em você, ele age através de você e sobre todos que estão ao seu redor, né? É algo que transcende, por isso que é um único Deus. Porque é o mesmo Deus que está em mim, está no pastor Leonardo, no pastor Moacir, no pastor Yuri, e ele trabalha dentro de nós da mesma forma, transcendendo entre todos os que estão ao nosso redor. Ou seja, ele não está, por exemplo, em uma árvore, mas ele se revela por meio da natureza. Isso. É possível entender que existe um Criador, que existe um Deus. E a mesma coisa aqui, né? Ele se revela, ele habita no Rodrigo e ele usa o Rodrigo para que o evangelho seja pregado. Exatamente, isso aí, pastor. E aqui é importante, né, a gente também pensar que existem alguns pontos que eles são essenciais nessa unidade. Eles estão descritos aqui, conforme o pastor Yuri até descreveu, colocou para todos nós aqui, mas existe diversidade na forma como nós podemos servir o reino, colocando a nossa vida a serviço de Deus. E o nível de importância e o compromisso que cada um vai adotando nos processos do reino que vai fazendo toda a diferença. E a base está aqui, né? Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, porque é tudo para Ele, tudo por Ele, e nós vivemos com esse propósito. E eu acredito que vai mudando totalmente o norte da nossa vida e nós vamos nos tornando mais unidos em Cristo. É a única maneira da gente se unir como igreja, diminuindo aí essas questões dos relacionamentos, que é um assunto que vem cada dia mais ganhando espaço, né, no mundo, porque nós estamos vivendo hoje, né, uma certa ansiedade, uma certa perturbação social, e as pessoas estão vivendo muito no limite, né? Então, você não pode ser diferente. Então, o respeito, ele também deveria ser alguma coisa que você vai respeitando o outro nas suas limitações, nos seus dons, na forma como ele também adora, e você deveria se preocupar muito mais em seguir o exemplo de Cristo e viver conforme Paulo, ele também pautava a vida dele para viver essa experiência. E pensando dessa forma, né, pastor, a gente só fortalece o processo do cumprimento da obra de Deus. A gente ganha força para ir mais, ter muito mais ânimo em realizar essa obra da pregação do evangelho a quem não conhece, né? Porque aquele clichê de que juntos somos mais fortes é uma realidade, e a Bíblia está trazendo isso para nós. Se estivermos unidos, a força para pregar o evangelho e cumprir a obra vai ser muito maior. Agora, quer fazer dividido? Não vai conseguir cumprir, né? Não vai chegar lá e vai ser muito difícil, vai desgastar e não vai trazer resultado, não vai adiantar muita coisa, né? Então, unido é muito melhor. E aonde nós entramos aqui para a parte de quarta-feira, que nosso tempo tá correndo aqui, gente. Nós não podemos perder. Na parte de terça-feira, para nós irmos para quarta, o contexto de Cristo exaltado, doador dos dons, que nós estamos analisando. É importante nós irmos aqui como os dons de Jesus no contexto dele ser exaltado. Nós temos que entender o que temos, o que somos, é proveniente de Deus. Salmos capítulo 24, ele diz que a Deus ele é doador e o dono de todas as coisas. Então, o que eu preciso parar para pensar aqui hoje? Se eu tenho um dom, se eu tenho um talento, foi concedido por Deus. Não é algo que cabe
eu dizer, não, eu tenho isso porque eu conquistei sozinho. Eu posso ter habilidades para poder conseguir algumas coisas, para poder fazer para a igreja, fazer pelas pessoas, mas eu tenho que entender que tudo isso foi concedido por Deus. É dom dado por Deus. Por mais que a pessoa... Eu sou um ateu, não acredito, mas Deus está te abençoando da mesma forma. Eu tenho que compreender isso. Como que eu posso levar esse contexto tão importante da lição que fala de quarta-feira? Nós vamos abordar quarta e quinta-feira agora, a respeito sobre os nossos dons. Jesus, ele precisa ser exaltado por isso tudo. Precisa ser uma coisa parece ser uma coisa tão simples, né? Você imaginar que os dons que você tem, você recebeu de Deus. Agora, você pensar isso já muda totalmente a tua dinâmica da tua vida. Tudo que você vai fazer, e o Rodrigo estava falando antes, né? Não é para exaltação própria, não é para a gente viver, para demonstrar alguma coisa, para se tornar melhor do que as pessoas, para ter os seus objetivos, né? Para alcançar os seus objetivos, e o objetivo, claro, objetivos particulares e de coisas que você deveria ganhar nos processos do reino. Não, mas o objetivo é você fortalecer o corpo de Cristo, é você viver para a honra e glória dele. Eu acredito que isso ficaria bem nos processos do reino. A lição traz aqui até uma história legal aqui de um viajante, né, de um capitão eu vou ler aqui um pedacinho. Ó. A história sobre um capitão de um navio que estava determinado a seguir as instruções dadas para uma viagem. Quando o navio se aproximou do porto, o capitão descobriu que as instruções informavam que um piloto viria a bordo para ajudar e guiar a embarcação. Para permanecer fiel às instruções originais, ele deveria permitir que o piloto embarcasse e obedecer às orientações adicionais oferecidas. Quem, então, acata o que diz o livro de instrução original? Aqueles que rejeitam o piloto ou aqueles que o recebem, conforme ele instrui o livro? Né? Aqui isso é importante. Onde está o julgamento disso? Onde está a instrução? Quem está certo aqui? Né? Quem rejeita ou quem acata a ordem que vem? Então, se Jesus é exaltado, eu tenho que seguir as orientações desse Jesus exaltado. Não importa o dom que eu tenha. Né? Às vezes eu tenho o dom tão assim, que é dentro da concepção humana, ele é tão influente, ele se destaca tanto dos demais, um determinado dom, que eu entendo que agora eu tenho o domínio para fazer as coisas acontecerem. E esqueço das orientações divinas. E esqueço de exaltar a Jesus e seguir as orientações dele, mesmo que os meus pensamentos não caminhem tão alinhados ali por enquanto, porque eu não estou entendendo muito. Mas tem que fazer. Né? A gente lembra lá de Noé. Se Noé fosse levar em consideração tudo que Deus estava falando para ele sobre a construção da arca, na concepção humana, impossível. Não tinha no mínimo, ele ia ficar doido que a arca já não tinha leme. Né? E por que não há um questionamento de Noé? Porque ele conhecia Deus. E sabia que mesmo que na concepção humana parecesse maluquice, no final ia dar certo, porque vinha de quem fazia dar certo. E ele conhecia todos os passos. Ó, toda vez que eu achava que não era certo, que estava estranho, no final dava certo. Então é melhor seguir o que Deus está falando do que ficar batendo de frente e questionando, né? Vamos lá. Então, a parte de quinta-feira, nós vamos entrar na parte bem finalzinha da nossa lição, que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Fala do crescimento em Cristo, que é uma das crenças fundamentais da nossa igreja. 11ª. Isso. Ela fala a respeito sobre a importância da igreja crescer como um corpo, a unidade em Cristo. E não em pastor, não em amigo, em irmãos, mas em Cristo. Como que nós podemos trazer essa maturidade para a nossa igreja nos dias de hoje? Se nós desenvolvêssemos, né, as pessoas, os resultados seriam satisfatórios e às vezes o mundo, né, trabalha nessas questões. E eu acredito que se existe uma área que nós precisaríamos realmente nos debruçarmos, eu não sei como, eu trago aqui um problema para que a gente possa pensar, deveria ser no desenvolvimento de pessoas, né? No desenvolvimento de pessoas dentro da nossa comunidade. Como que a gente pode fazer com que as pessoas elas sejam mais habilidosas e elas tenham uma entrega melhor em todas as áreas da vida e uma satisfação maior, porque nós todos somos chamados, né, e da forma como nós somos escolhidos para fazermos parte do povo de Deus aqui nesta terra, do corpo de Cristo, né, que nós estamos estudando nessa semana. E a importância de a gente também procurar esse crescimento, tá? Tanto no estudo da palavra,
tanto nas experiências com Deus, você também poder se desenvolver nas experiências que você ainda não viveu. Por exemplo, você nunca deu um estudo bíblico. Vai dar um estudo bíblico para ver como é que é, para você poder contar isso para as pessoas. E viver outras experiências, você visitar as pessoas e ir ao leito de um hospital para ver, né, alguém que está doente, como é que é essa experiência? Como é que é você colocar e calçar o pé do outro? Porque Jesus ele fez isso. Quando ele veio aqui nesse mundo, ele experimentou coisas que ele não tinha vivido, por isso que ele diz assim, eu fui tentado em todas as coisas, mas eu sei o que é ser tentado em todas as coisas. Eu passei todos os tipos de sofrimento, por isso que eu posso hoje ser o teu consolador, eu posso consolar você. Então esse crescimento em Cristo vai nos dar uma outra referência de quem nós somos, de quem é Deus, de quem é Cristo, e você também vai se tornar uma pessoa muito mais útil na formação de outras pessoas. E falando aqui no crescimento em Cristo, é interessante porque Paulo, lá na carta aos Efésios, ele fala a respeito da imaturidade, né? O próprio texto bíblico ele fala a respeito da imaturidade na infância. Então, alertando a respeito da unidade, ele fala para tomarmos cuidado com a imaturidade. Ele fala a respeito do perigo que existe no alto mar, a lição está destacando aqui, ou seja, as tempestades que existem aí, que podem surgir, e também ser enganado por pessoas ardilosas que, como jogadores, praticam truques. Então, Paulo ele fala assim, olha, tomem cuidado, porque para que não seja afetada a verdadeira doutrina, não seja afetada a verdade bíblica e vocês permaneçam unidos. Por quê? Porque Paulo acreditava que a divisão é uma marca importante do erro. Então, se surgir aqui qualquer situação que possa dividir o nosso grupo, vai surgir um erro, vai surgir um problema. Então ele alerta para que a igreja permaneça unida. E a ideia da crença, como o pastor Leonardo falou, é uma crença da nossa igreja, é uma crença da nossa igreja. Qual é a ideia? É a ideia de que essa crença surgiu exatamente porque pessoas acreditavam que ao ser batizadas estava tudo certo e tá ok. Não, precisa continuar crescendo, precisa ser nutrido espiritualmente dia após dia. Por isso que é importante esse livro aqui da Escola Sabatina, porque ele me leva para a Bíblia. Então, quando eu estudo a lição da Escola Sabatina, automaticamente eu não estou estudando uma lição, eu estou estudando a Bíblia, porque está me levando para a Bíblia. Então, todos os dias, dia após dia, comunhão com Deus, para que eu possa crescer dia após dia em Cristo e chegar, então, à tão sonhada eternidade. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, pastor, mas eu queria fazer um comentário só. Essa polarização que está existindo no mundo, a gente não pode trazer para dentro da igreja. Porque se há polarização, há divisão. E Paulo aqui, a lição diz bem claro. Paulo acreditava que a divisão é uma marca importante do erro. É erro. Dividir é erro. Então o que a gente precisa ter? Primeira coisa, a empatia de olhar para o outro e falar assim, deixa ele pensar diferente de mim, tá tudo bem. Deixa ele achar as coisas diferentes no mundo aí. Mas aqui dentro, como corpo de Cristo, nós somos um só Deus, uma só fé, um só amor, um só caminho, um só propósito. E aí, a lição traz aqui embaixo também, que nós devemos nos tornar parte integrante desse corpo. E quando a gente é parte integrante desse corpo, a gente contribui para que esse corpo seja saudável. Porque se parte desse corpo adoecer, eu adoeço junto. E aí eu não tenho as benesses aqui do trabalho e de toda a obra dos apóstolos, dos evangelistas, do seu pastor, de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz não serviu para nada se eu não trabalho a unidade no corpo de Cristo. Então, o meu convite aí para a igreja, para quem está assistindo, é que deixe esses assuntos lá fora. Cada um tem sua vertente separada, cada um pensa na sua coisa, cada um pensa do seu jeito. Mas quando a gente olhar no trabalho, na pregação do evangelho, olhar a unidade aqui de Cristo, que realmente nós sejamos uma unidade. Não só no falar, mas no viver. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição da nossa amada Escola Sabatina. Espero que você possa ter aprendido algo muito importante aqui conosco. Se não aprendeu, que você venha ter recapitulado aí na sua mente o conhecimento, e eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na tua vida, como na vida dos seus alunos, e você como professor também da nossa amada Escola Sabatina. Queridos, vamos terminar com uma oração nesse momento? Rodrigo, você pode orar por nós? Posso. Santo e bom Deus, obrigado, Senhor, porque tivemos aqui mais um estudo da sua lição. Um estudo importante para nós sobre esse livro de Efésios, que nos traz tantas lições de motivação, de exortação, e que esses exemplos realmente sirvam para uma transformação na nossa vida, Senhor.
que possamos nos tornar únicos como o corpo do teu Filho, como o corpo de Cristo, na pregação do Evangelho, no cumprimento da obra, para que muito em breve possamos vê-lo vindo das nuvens dos céus. Amém. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim e eu quero te convidar, por favor, não fique sem essa lição. Baixe o aplicativo Escola Sabatina, você vai poder ter todas as lições ali de uma forma gratuita para você. Não fique sem o conteúdo, busque Deus, medite na sua palavra, que eu tenho certeza que Deus quer ter um encontro com você diariamente. Muito bem, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem na presença desse Deus e sejam abençoados até que Ele volte.